Olá, olá a todos, graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo sejam com todos vocês. Estamos aqui hoje para mais um estudo nosso, o estudo aí da lição 11 do livro de Provérbios, Estamos estudando aí no decorrer deste tempo aí, né, sabedoria nas escolhas da vida. São 13 estudos, 13 estudos, 13 lições, na verdade um estudo, 13 lições, e hoje nós vamos para a lição de número 11, que está baseada lá em Provérbios, capítulo 18 ao 22, até o verso de número 16. E o tema dessa nossa lição de hoje, a lição de número 11, é vida boa nos tempos modernos. Tá? Vida boa nos tempos modernos. O objetivo dessa nossa lição de hoje é descrever a vida boa segundo os princípios da sabedoria para os tempos modernos. Pratique o contentamento. Essa foi o tema, o que nós estudamos na lição anterior. A vida ela é uma construção que requer sacrifício, paciência e gratidão. Aprendemos que o contentamento ele é vida. A insatisfação, pelo contrário, já é morte. O coração humano ele encontra descanso no Senhor. Foi o que nós aprendemos na lição anterior. Então, se você perdeu as lições anteriores, é só acessar lá o nosso canal que você vai ter acesso a todos os estudos, desde a lição de número 1 até essa lição de hoje de número 11, Lembrando também que lá tem outros estudos, outros vídeos bem legais. Então, se você gostar, você compartilha, republica para mais pessoas, para que mais pessoas sejam aí alcançadas, por esta palavra maravilhosa de estudos do nosso Deus. Então, no estudo de hoje, na nossa aula de hoje, nós vamos refletir acerca da vida boa, descrita ali no Código de Conduta Sapiencial, revelado nas Escrituras. E aí, você está preparado? Vamos juntos? Então vamos que vamos. Então, como nosso primeiro tópico, da nossa lição de hoje, que o tema é muito interessante, a vida boa nos tempos modernos. Será que é possível ter uma vida boa nesses tempos modernos? E o que seria essa vida boa? Então, para começar, nós precisamos, primeiramente, como primeiro tópico, discernir o espírito do sábio e do tolo. Então, quando você acessa ali, você abre a Bíblia, ali no livro de Provérbios, no capítulo de número 18, você tem ali algumas bases, alguns textos que nos ajudam a discernir o espírito do sábio e do tolo. Quem você deve ser, sábio ou tolo? Discernir os espíritos é a capacidade de identificar os pensamentos. Tá? Então, quando fala assim, discernir, então você precisa identificar. Tá? O sinônimo, o significado dessa palavra, discernir, é identificar. Então, discernir os espíritos é a capacidade de identificar os pensamentos, as intuições ou comportamentos, se eles procedem de Deus, dos demônios ou da natureza humana. Você pode conferir isso também lá na primeira carta de João, capítulo de número 4, o versículo de número 1. No âmbito da sabedoria divina, é discernir entre o sábio e o tolo, o pontapé inicial para uma vida boa. Então, o primeiro passo, o pontapé inicial para uma vida boa, nos tempos modernos, é você discernir entre o sábio e o tolo. É ser seletivo naquilo que ouvimos, se é sábio ou se é tolice. O sábio ele é a favor da solidariedade social, enquanto o tolo ao isolamento. Provérbios 18, verso de número 1. Uma vida alienada de Deus e do próximo. Então, o sábio ele é a favor, da solidariedade social, enquanto o tolo ao isolamento. Há uma vida alienada de Deus e do próximo. Os tolos eles são antissociais, desrespeitando as normas e regras de
convivência, enganando e manipulando pessoas. O seu prazer é a ostentação dos seus próprios pecados. As palavras dos tolos, elas são destruidoras. Por outro lado, a palavra dos sábios, elas são geradoras de vida e a sua fonte, ela é abundante. Provérbios 18, verso 4, Provérbios 10, verso 11. Lembre que as suas amizades e os seus conselheiros definem a sua qualidade de vida. Quem são seus amigos? Quem são aqueles que te aconselham? No processo do discernimento dos espíritos, preste atenção nos tipos de conversa. Não há justiça em meio a fofocas, às insinuações e às mentiras. A qualidade de vida ela é prejudicada no ambiente onde as pessoas, para favorecer os seus amigos, elas se apropriam de mentiras e mexericos para prejudicar outras pessoas. A fofoca é mortal. Semelhantemente, é o comportamento da preguiça e do destruidor. O preguiçoso, ele nada produz, e o outro destrói o que foi produzido. Ambos são maus. É preciso equilíbrio entre a diligência no trabalho e a capacidade de não desperdiçar o que se ganhou. A segurança, ela vem do Senhor. É de Deus que vem a força para conquistar e a inteligência para administrar o que conquistou. Portanto, seja comedido no falar, evite a impulsividade nas frustrações, mantenha a disposição e o vigor para a vida. Ou seja, concentre a sua energia psíquica, mental e espiritual no que te traz esperança. Esteja aberto ao aprendizado. Nos relacionamentos interpessoais, ouça os dois lados da questão. Isso é muito importante. Isso é ser sábio. É viver de modo inteligente e saudável. É discernir os espíritos. E o nosso segundo tópico desse estudo de hoje está lá em Provérbios 19. Seja sábio nas provações. O capítulo em questão, o capítulo de número 19 de Provérbios, ele coloca em evidência a riqueza e a pobreza. O pobre, em sua honestidade e simplicidade, ele é contrastado com o rico tolo, que é perverso de lábios. Em outros textos, como Provérbios 18, o verso ali de número 23, o autor aponta para a vida difícil dessa camada da população reduzida à situação de pedintes, sofrendo abuso dos ricos e abandonada pelas pessoas. O texto é uma advertência aos relacionamentos movidos por interesses escusos, bajulações com o intuito de receber algo em troca. Provérbios 19, verso 4. Os verdadeiros relacionamentos, eles são provados nas dificuldades e nas tribulações. Na prosperidade, multiplica-se os amigos, mas na escassez, eles desaparecem. Nesse sentido, o pobre vive dois dramas. O primeiro, a própria pobreza. E em segundo, o abandono. Nesse momento, esgotam-se todas as reservas psíquicas e espirituais, podendo chegar até ao ato de loucura. Quando falta o pão à mesa, a cabeça sai de órbita. Agimos sem pensar. Todavia, a revolta e a tolice contra o Senhor não são estratégias no enfrentamento da vida. A vida advém do conhecimento de Deus. O sábio, ainda que desprovido de recursos financeiros, ele dispõe da força em Deus para viver os dias conturbados da sua existência. Mesmo sob severas provações, a honestidade é um princípio de vida. Além de não cometer atos de loucura como estratégia para enfrentar as provações, a adversidade também não justifica o uso do falso testemunho e da mentira para obter os favores dos ricos. Da mesma forma, na casa dos tolos ricos,
A adversidade e a pobreza das pessoas não devem ser usadas para seus intentos malignos, por meio de falsa testemunha e mentira nos tribunais. Nem sempre a vida será justa. Isso é uma realidade. No dia a dia, nós vamos nos deparar com o tolo rico que nada faz para merecer essa riqueza e o escravo que, sem habilidade para governar, ascende ao poder. O que dizer? Perseguir o caminho da sabedoria com atitudes que glorificam ao Senhor dos Senhores. Nada de revolta. Tenha paciência. Guarde os mandamentos de Deus. A verdadeira felicidade, ela não está na mentira, nem no falso testemunho, mas no amor e na integridade. A vida boa é temer ao Senhor. A obediência a Deus gera vida na vida. E o nosso terceiro tópico desse nosso estudo de hoje, a lição de número 11, nos diz que o juízo é de Deus, não dos homens. A vingança, as atitudes, o que se precisa fazer para resolver essa questão, no último momento será Deus que irá dizer. Em meio às injustiças da vida, nós devemos ter reservas psíquicas e espirituais para o enfrentamento. Não resolve lamentar, chorar ou se ressentir por algo que ocorreu no passado ou por você se sentir injustiçado no trabalho, em casa ou na escola. Caim, ressentido com o fato de Deus se agradar da oferta de Abel, matou seu próprio irmão. Por outro lado, José, mesmo traído por seus irmãos, ele ressignificou o trauma. Ele perdoou seus irmãos e fez do problema uma solução, tornando-se governador do Egito. Caim alimentou o sentimento de rejeição e ódio, se sentindo rejeitado por Deus. José nutriu o pensamento da sabedoria divina ao afirmar que Deus tomou o mal em bem para preservar a família de Jacó, o seu pai. Sob a influência do vinho e da bebida forte, zombam e escarnecem dos valores elevados. São briguentos e irancudos, tipificados na figura do bramido do rei. E também no comportamento aí de Caim. Nas provações e injustiças da vida, é preciso cuidado para que a mente e as emoções não sejam petrificadas pelos sentimentos de ira, envolvendo-se em conflitos desnecessários. Há ali um contraste entre o capítulo 20, verso de número 2 de Provérbios, em que a ira do rei é descontrolada e letal, e o capítulo 20, verso de número 8, quando ao se assentar para julgar, os seus olhos dissipam o mal. O rei, representando ali o governo humano, ele deveria ter consciência da própria culpa, tornando-se mais tolerante ao julgar os outros. Provérbios 20, verso 9. Não podia usar 2 pesos e 2 medidas. Ele deveria ser imparcial. Desta forma, a advertência é para não julgar as situações e os outros com os olhos da carne e da incredulidade, mas sim com os olhos da fé de que a justiça é de Deus. No contexto da perseguição, da pobreza e do sofrimento, as nossas atitudes, elas revelam sabedoria ou tolice. Pague o mal com o bem e descanse na justiça de Deus. Aleluia. E para concluirmos, essa lição de número 11, essa lição de hoje, então nós entendemos que a vida boa para os tempos modernos, ela requer discernimento entre o sábio e o tolo. Uma sentença diversas vezes repetida no livro para se referir aos comportamentos que abençoam vida, tais como evitar a impulsividade, ser comedido no falar e não perder o vigor de viver. Compreender-se que, mesmo em meio às lutas e provações, não devemos perder a cabeça. A sabedoria, ela preserva as nossas emoções e mantém o nosso espírito disposto para a vida, porque confiamos no Deus da provisão. Afinal de contas, a justiça é de Deus e não dos homens. E para encerrar, as nossas 3 perguntas básicas para pensar e agir.
Quais atitudes devemos adotar para termos discernimento espiritual? E, respectivamente, viver com mais qualidade de vida? O que devemos fazer? Como devemos lidar com as provações da vida? É a pergunta de número 2. E a última, o juízo é de Deus, não dos homens. Que lições você pode retirar dessa frase ao lidar com as maldades humanas que estão fora do seu controle para resolver? Medite. Chegue a uma conclusão. Porque essa vida ela é passageira e nós precisamos viver ela da melhor forma. A nossa próxima lição, a lição de número 12, ela traz o tema equilíbrio no mundo desequilibrado. Então eu espero você. Até a nossa próxima lição. Que Deus te abençoe.